Bom, começando a gravação. Boa tarde a todos e todas. Agradeço aqui a participação na 116ª reunião do CAEG, a primeira deste semestre letivo de 2025.1. Só um minutinho. Desculpa. Então, a última reunião do semestre passado não ocorreu, a gente acabou passando as pautas para essa reunião. Creio que vai ser bem simples, porque é uma reunião bem curta, bem enxuta, né? Então, a gente vai para o rito inicial, a gente vai passar, então, para a apreciação da ata da 115ª reunião, que aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2025. Né? Essa reunião, a gente fez a apreciação de atas anteriores, o parecer de criação do curso de jogos digitais de Campo Paulo de Campo Tem, a gente deixou para outra, alteração curricular também a gente deixou para outra, e os informes de metodologia, de revisão dos cursos, das licenciaturas, das reestruturações, informes sobre programas mais professores e as questão de concluintes. Vocês receberam a ata com antecipação, né? E aí eu gostaria de colocar aqui, abrir para o conselho, caso alguém tenha alguma alteração a fazer. Caso não tenha nenhuma alteração, peço para a Ana Maria colocar aqui em regime de votação aqui no nosso chat, assim que ela colocar, certo? E aí eu peço para que vocês respondam no chat sobre a aprovação, não aprovação ou abstenção da ata da 115ª reunião. Só um minutinho que ela vai colocar. Regime de votação, por favor, e um minutinho aqui no chat para a gente dar continuidade, por favor. Obrigado a todos aqui pelas manifestações, né? Onde a maioria já respondeu. Algumas abstenções pelo fato de não ter participado da reunião. Agradeço, então, aqui pelas respostas no chat. Vamos seguir, então, para o nosso segundo ponto de pauta, que é o parecer da criação do curso superior de tecnologia de jogos digitais do campus Engenheiro Paulo de Fronten na modalidade de educação à distância. Né? Esse parecer foi feita uma apresentação, foi feita a retirada dos pareceristas no dia 26/11, né? Ficou para o campus Paracambi, para matemática, Volta Redonda, matemática, e Rio de Janeiro, engenharia química. Recebemos o parecer, né? Eu gostaria de saber quem que vai fazer a apresentação do parecer, qual dos 3 cursos, engenharia química, matemática, Volta Redonda ou matemática, Paracambi. Oi, Clenilson, consegue me ouvir? Rafael, Volta Redonda. Oi, Rafael, sim. Sim? Pode começar, Clenilson. Pode sim, só me mutar aqui para não sair. Pode iniciar, tá? Só pedir para a Ana Maria colocar você, Rafael, como modo de apresentação, tá? Sim, sei. Tá, espera aí. Vê se já apareceu. Sim, já aparece aqui. Então tá, pode ficar à vontade. Você, Glaucio, que vão apresentar? Isso, eu e a Glaucia. Tá ótimo. Consegue ver?
Você consegue ver a minha tela? Sim, sim. Acho que você deveria aumentar. Ela, você está só um minutinho, está carregando. Isso, maravilha. Pode apresentar, Rafael. Ok. Bom, agradecer aí, dar uma boa tarde a todos. Essa relatoria ficou a cargo, mencionada aí pelo Clenilson, né? A cargo do campus Volta Redonda, matemática, né? E o campus Rio de Janeiro, química, né? Só ressaltar aqui que as professoras Flávia e Mariana pediram para avisar que elas não puderam estar presentes na reunião. Então, mas eu só ressaltar aqui a participação delas, elas participaram bastante aí, nos ajudaram muito nessa relatoria. Bom, vou apresentar aqui alguns pontos, vou começar aqui com a organização aqui de alguns apontamentos, né? Um deles é a apreciação nossa, né? E as adequações que a gente vai apresentar aqui, né? Como forma de melhoria aí do trabalho e algumas sugestões também ao longo do texto, tá? Essa apresentação é um resumo do anexo que a gente já enviou para os conselheiros aqui, né, da nossa relatoria. Bom, aí falando só um pouquinho do histórico, né, no dia 8 de novembro de 2023 ainda, né, foi nomeado o grupo de trabalho, né, dos professores de Paulo de Famatim, né, para essa construção do curso. E no dia 26 de novembro, na 14ª na centésima décima quarta reunião, o professor Rodrigo fez a apresentação do curso, né? É só ressaltar que a gente assistiu novamente essa apresentação para entender os pontos apresentados pelo Rodrigo. E aí também parabenizar já a equipe de Paulo de Fronten, aí também na pessoa do Rodrigo, pela apresentação, por tudo que foi esclarecido aí, né, nessa reunião, foi muito bem apresentada. E também na sequência aí, no dia 27, já agora de 2025, né, a gente teve uma reunião, nós parecistas, junto com o professor Rodrigo e o professor Jonas também estava presente nessa reunião, e aí a gente apresentou um documento com algumas questionamentos e algumas coisas que a gente encontrou e para que os professores pudessem nos ajudar aí a dirimir essas dúvidas aí. Bom, é só ressaltar a, a disponibilidade aí do Rodrigo, que nos atendeu bem e foi bastante solícito aí nos nossos questionamentos, né? A gente agradece também o restante da equipe, né, pelo trabalho, a gente entende a importância do trabalho que foi feito, né? O professor André também participou, o professor Jonas, que estava na reunião, o professor Felipe também, né, que faz parte da equipe. Foram aí, imagino que foi um trabalho difícil, né, por ser um curso pioneiro na nossa instituição. E a gente também entende, né, nós participamos aí da leitura, a gente entende a importância do curso, né, deixar claro, tanto para o IFRJ quanto para a comunidade. Acho que isso vai acrescentar muito à nossa instituição. A gente já queria também registrar, e já foi falado em reuniões anteriores, né, da excelência do curso já apresentado, né, o curso presencial que o campus já oferece que já passou também por uma avaliação, né, há pouco tempo e com a nota 5, então a gente já ressalta aqui, já deixa registrado a expertise já do campus na, na oferta do curso, né, de jogos digitais. E aí, esses apontamentos que a gente coloca aqui foram divergências, né, que a gente obteve aqui na leitura do PPC e no intuito de melhorar aí, né, a excelência do trabalho que já é ofertado no curso presencial e agora com essa oferta aí no curso da modalidade à distância. E também acho que, assim, pelo ser o primeiro curso, né, em parceria com o CEDERJ, né, a gente ressalta aqui também o fato de ser um curso pioneiro, né? Então, esse PPC vai ser utilizado como um exemplo aí para os cursos, né? Que vão seguir, né? Então, a gente deixa registrada a importância do curso, né? Bom, aí alguns apontamentos que a gente traz aqui, o primeiro deles, né, em relação ao componente curricular, a gente verificou
que o modelo apresentado das emendas ele não está em conformidade com o modelo fornecido pela Proem. Então, foi uma coisa que a gente encontrou aí, que a gente resolveu trazer aqui para destacar na reunião. Outra questão, né, que pegou bastante para a gente, e que a gente até conversou na reunião com o professor Rodrigo, é que a estrutura curricular que foi apresentada na reunião ainda do ano passado, ela não é a mesma estrutura do PPC que nós recebemos, que está lá no processo. Ela teve uma certa modificação, então é uma questão aí de adequar ao novo modelo. Eu acho que teve uma reformulação, uma adequação do próprio PPC, e que não é o PPC que veio para a gente, que está no processo. E outra coisa que está nesse modelo que nós fizemos na relatoria é que a disciplina de jogos digitais ela não está mencionada no PPC. Tá? Na verdade, ela está mencionada no PPC, mas ela não está no fluxograma. A gente procurou e não encontrou essa disciplina lá no fluxograma dessa versão que está com a gente. Outra coisa que a gente sentiu falta é a discussão sobre a sustentabilidade, né, impactos ambientais das tecnologias digitais, que ela foi anunciada durante o PPC, mas ela não está presente ou na forma de disciplina ou na ementa de alguma disciplina, a gente sentiu falta disso. Outras questões em relação à estrutura, os objetivos formativos, que a gente viu ao longo do texto, né, eles anunciam um profissional crítico, reflexivo, consciente das responsabilidades, mas isso a gente não encontra nas ementas, né, das disciplinas e nas disciplinas obrigatórias. A gente sentiu falta dessa questão também. E aí dentro também a gente ressalta a importância, né, de observar a importância de discutir questões sociais e contemporâneas nesse tipo de profissional, né, do curso que vai ser ofertado, tá? E a gente sentiu falta aí discussões aí raciais, de gênero, relacionadas a pessoas com deficiência. Então isso está tudo dentro aí que a gente sentiu a necessidade de trazer. E uma coisa que pegou bastante para a gente, só que eu não estou vendo o chat, então eu só estou vendo a minha apresentação, tá? Outra coisa que ficou bastante, que a gente sentiu uma divergência, foi em relação ao papel do CEDERJ, né? Então, não há no PPC a apresentação das atribuições dos entes aí, né? O que é do IFRJ e o que é do CEDERJ. Isso não ficou claro muito para a gente em alguns momentos do PPC. E a gente destacou alguns pontos principais aqui, que é o regulamento a ser seguido em relação às avaliações, né? Como que vai ser de fato, né? Isso ficou um pouco a gente ficou um pouco em dúvida em relação a isso, né? A utilização da plataforma Moodle, a gente sentiu falta um pouco da apresentação da plataforma, a gente não tinha na nossa leitura, a gente não encontrou a citação de como que vai ser isso, né? Que vai ser como o curso é oferecido pelo CEDERJ também, né? Então é um local onde os alunos vão fazer o curso, né? A plataforma muda. Então, eu acho que ficou faltando uma explicação melhor de como que vai ser feito isso, uma citação mesmo da plataforma, isso não aparece durante o curso, durante o PPC. E aí, questões de avaliação, né? Questão de o aluno tem direito ou não, a segunda chamada, né? Que a gente tem no IF, os profissionais envolvidos na oferta do curso. Então, esses profissionais são da onde? Quem são esses profissionais? É do CEDERJ, é do IF? A estrutura disponibilizada, né? Uma clareza assim, um pouco melhor de quais os campos aí do CEDERJ que eles precisam ter, né? Para poder qual a estrutura mínima
que eles precisam ter para poder ofertar esse curso. Isso a gente não encontrou nessa versão do PPC que nós recebemos. E aí, ainda em relação ao CEDERJ, né, a modalidade, né, como é um curso à distância, mas a gente viu mencionado apenas uma vez o fato do curso ser à distância no PPC. Então, a gente sentiu falta e ao longo do documento, às vezes induz a leitura de que esse curso é um curso presencial. Então, assim, para a gente ficou faltando trazer um pouco mais, a gente encontrou essa situação de que o curso é realmente um curso nessa modalidade uma única vez durante o texto, é uma coisa que a gente resolveu trazer aqui também. Eu acho que é isso em relação ao CEDERJ, que é o principal ponto, assim, é essa questão de o que é o papel do IFRJ e o que vai ser o papel do CEDERJ, essa coisa é o ponto que pegou mais para a gente. Bom, acho que nesse trecho, acho que agora você vai falar um pouquinho, Glaucia. Vou. Boa tarde, pessoal. Vou dando continuidade aí às questões que o Rafael trouxe. A gente também sentiu falta de uma maior articulação de uma maior articulação com os núcleos do campus, né? Não há no documento menção de como é que as discussões em torno das questões de inclusão, raciais, de gênero, com os núcleos do campus aconteceu. A gente sabe, né, que o mundo dos games, que esse mundo dos jogos é um mundo predominantemente masculino, né, e é muito cheio de preconceitos. Então, são muito comuns estereótipos de gênero. Então, por exemplo, as personagens femininas, elas geralmente são hipersexualizadas, né? Seja pela vestimenta, seja em relação ao formato dos corpos. Em relação às questões raciais, a gente quase não tem personagens negros. Então, a gente pensa que essas discussões elas precisam perpassar o curso. Se a gente quer proporcionar uma formação para os estudantes, né? Formar estudantes críticos, formar estudantes que, quando estiverem formados, não vão repetir esses estereótipos, essas discussões precisam acontecer no curso. O Rafael até mencionou, né, da disciplina Acessibilidade em Jogos, que ela está mencionada no corpo do PPC, mas que ela não aparece na estrutura, na grade curricular. Mas, além dessa, que a gente acredita que precise ter, né, a gente também acredita que tem que ter uma outra disciplina, outros momentos em que essas questões de gênero, essas questões raciais, elas vão ser discutidas, né? Justamente se a gente quer reforço, formar esse profissional crítico que a gente anuncia no corpo do PPP. E aí, fazer essa articulação com os núcleos do campus é muito importante. Pode passar para o próximo, Rafael, por favor. Alguns pontos do documento, né, precisam de uma maior explicação. Então, tem uma seção que vai explicar o que é monitoria, o que são os programas de assistência estudantil, o que são os programas de iniciação científica, mas não há uma explicação sobre como é que os alunos do curso vão ser atendidos nesses programas ou vão participar dessas ações. Então, os alunos eles vão ser atendidos pelo pai, os alunos vão ser atendidos por monitoria, né? Essa relação precisa estar explicada. Eu acho que isso também tem muito a ver com que o Rafael também já mencionou, né? Qual o papel do CEDERJ e qual o papel do IFRJ. Então, isso precisa estar melhor especificado. Pode passar? Em relação à linguagem utilizada. A gente sabe assim que o jeito que a gente anuncia o curso, né, as palavras, as expressões que a gente vai utilizar, dizem um pouco sobre como é que a gente está pensando a educação, sobre o tipo de formação que a gente quer oferecer aos estudantes, né, qual é esse profissional que a gente quer formado ao final do curso. E a gente percebeu que, ao longo do PPC, né, tem algumas palavras, algumas expressões que elas estão em desacordo até com os documentos institucionais, né? Tanto com a política de criação dos institutos, quanto dos demais documentos institucionais.
Então, são utilizadas assim diversas vezes, força de trabalho, mercado de trabalho, como se o objetivo do curso fosse preparar mão de obra, atender necessidades mercadológicas, né? E nas conversas que a gente teve com os professores, a gente percebe que não é esse o desejo, né? Não é essa a intenção. Então, essas palavras precisam ser revistas, porque essas palavras terminam reduzindo os objetivos da formação. Claro que o mundo do trabalho ele precisa ser considerado, né? Esses estudantes eles não são formados no vácuo para um mundo ideal, mas fazer esse enunciado, né? Anunciar que uma formação diretamente, exclusivamente ligada às demandas do mercado reduz os princípios, reduz os objetivos do curso. Então, fazer uma revisão nessas expressões. Pode passar. Também é necessário rever, né? A gente enviou para os colegas que estão pensando o curso, o PPC com comentários, sugestões, a gente fez uma boa revisão, e aí a gente está sugerindo que é necessário rever, conforme esse documento que foi enviado para os colegas, os objetivos, onde estão sendo utilizadas essas expressões que eu falei há pouco, o sumário que ele não está alinhado com o corpo do texto, a fundamentação legal, que está parecendo mais uma justificativa, né? Ela não tem muito a legislação que vai amparar o curso, então é necessário rever essas seções. Pode passar. Em relação à infraestrutura, né? Aí a gente cai de novo lá na questão com o CEDERJ. É necessário detalhar mais qual a infraestrutura necessária para o funcionamento do curso. Quais laboratórios são necessários, onde que eles estarão disponíveis, né? Os laboratórios são do CEDERJ ou do FRJ? A biblioteca do CEDERJ ou do FRJ? Qual a estrutura essencial nesse laboratório, biblioteca, nesses outros espaços? Em relação à biblioteca, a gente tem os títulos da bibliografia do curso? Essas coisas são importantes de estarem mencionadas e especificadas no PPC. Pode passar? O curso também, lá na seção de bases filosóficas e metodológicas, o PPC aponta que vai ser utilizada a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. E aí o grupo, né, nós que avaliamos, achamos importante a adoção dessa metodologia, só que, como não está esclarecido como essa abordagem vai ser realizada na prática, a gente ficou com dúvida, né? Será que o formato metodológico utilizado pelo CEDERJ, ele comporta essa aprendizagem baseada em projetos, né? Inclusive os aspectos relacionados às avaliações. Então, precisa ver se isso que a gente está, né, dizendo que vai fazer, que está prometendo, né, um ensino pautado na metodologia de aprendizagem baseada em projetos, se vai ser possível de realizar na prática. Então, isso é outra coisa que precisa ser revista. Pode passar. E por fim, né, uma revisão do texto, que é natural que quando a gente está há muito tempo mexendo num texto, lidando com o texto, principalmente num período longo, né, como é o caso desse curso, é normal que alguns pontos, alguns pequenos erros passem. Então, por exemplo, tem 3 pontos do texto em que é citado o campus Arraial do Cabo como se o PPC pertencesse a esse curso, né? E aí eu vou até sugerir, né, a revisão por pessoas que não estejam tão envolvidas na escrita, porque a gente não vê mais depois que a gente está há muito tempo no texto, né? O grupo fez uma revisão, a gente enviou, mas é importante também outras pessoas do campus, de repente, que não estejam tão envolvidas no processo,
fazerem essa revisão textual. Aí pode passar. Então, eu vou ler o voto, né, que a gente fez, o voto dos relatores, e, de novo, também reforçar aí com o Rafael, né, a importância do curso, o pioneirismo do curso, e a importância desse curso estar bem ajustado, ele ser aprovado bem ajustado, justamente porque ele vai servir de modelo, provavelmente, né, para outros cursos que serão oferecidos do mesmo jeito, né, nesse consórcio com o CEDERJ, na modalidade de distância. Então, eu vou ler o voto. Baseando-se nos aspectos avaliados pela comissão e diante das inconsistências dos documentos apresentados aos relatores, as lacunas em relação às atribuições do CEDERJ e do IFRJ, bem como das divergências da estrutura curricular do documento constantes entre o processo de número 23827-000-497-2023-42 e a apresentação realizada pelo professor Rodrigo Brito Martins na 114ª reunião do CAEG, ocorrida de forma remota no dia 26/11/2024, os relatores pareceristas Flávia Carvalho de Souza, Glaucio Cortez Pinheiro Sarmento, Mariana Ferreira Ziglio e Rafael da Silva Lima votam pela reavaliação do PPC após a realização dos ajustes, com orientação de que os pontos apresentados na reunião realizada no dia 24/4/2025 e as constantes neste parecer sejam consideradas e revistas, após a revisão do PPC e seus anexos, que resultem na correção das inconsistências e divergências apontadas, orientamos que o curso passe por nova relatoria, considerando a importância de sua proposta e oferta. Pode passar. Então é isso, a gente agradece a atenção de vocês. Rafael, Glaucio, muito obrigado pela apresentação de um documento de suma importância, né, de forma institucional, sendo que é um primeiro curso que o IFRJ apresenta na modalidade de educação à distância, primeiro curso de graduação, né? Acho que é um momento basicamente, vou dizer, histórico, né? Que a gente adentra realmente as novas tecnologias propostas no ensino de graduação, né? Já que a gente já tem um curso técnico na modalidade, a gente tem pós-graduações, e aí agora a gente está adentrando em cursos de graduação. Bom, antes de continuar, eu tenho até um documento para poder mostrar para vocês, né? Eu queria saber, além do André Brasil, que está com a mão levantada aqui, se outra pessoa do campus, engenheiro Paulo Fronten, também estiver aqui, para que possa a gente fazer uma discussão, né, sobre os apontamentos aqui dos relatores, né, colocados na apresentação. André, só está você aqui do campus ou tem mais alguém que possa também nos esclarecer alguns pontos? Olha, eu não tenho certeza se as outras pessoas estão. Eu até compartilhei, né, o link com o pessoal, né, da reunião, mas eu não sei se eles puderam participar, né, porque foi uma reunião também que foi remarcada e tudo, né, e veio logo depois do feriado. Então, não sei se eles estão podendo participar, né? Se alguém tiver aí, por favor, se manifeste, né? Eu vi até que tinha um Felipe aí na lista, mas não sei se é o Felipe, né, que é da equipe e tudo. Mas, assim, eu gostaria muito de agradecer a todos os pareceristas, viu? A Glauci, Rafael, né? A Marília, a Mariana e Flávia. A Mariana, a Flávia, por todo esse trabalho super minucioso e detalhado que foi feito, né? E que eu vi que vocês olharam, assim, com muito carinho e com muito detalhamento, né? O documento todo, tá, gente? E agradecer pelas observações todas que vocês colocaram. Realmente, assim, eu acho que ficou restando da parte do CEDERJ, né, envolver mais o pessoal do CEDERJ para eles também fazerem uma construção ali da parte do EAD junto com a gente. Então, acho que isso aí precisa realmente, né, do item 3 que vocês apontaram é muito importante, né, esclarecer essa parte, né,
da tutoria, né, desse processo de chamada dos professores, né, que vai ser feito pelo CEDERJ e tudo, né, e isso talvez não tenha, né, e provavelmente não deve ter ficado bem descrito no documento, né. E tem os outros itens também que eu acho que foram importantes, que vocês apontaram, das expressões, do NUGEDs também, que podem não ter ficado, né, com detalhe, né, que eu acho que é muito importante, né, principalmente no curso à distância, onde essas relações são tão significativas, né, e o pessoal trabalhando aí por projeto, né, como vocês comentaram, né, que a gente trouxe essa abordagem, que o pessoal de Polo de Fronten já pratica no curso presencial, né, essa abordagem de trabalhar com projetos, mas pode ser que tenha ficado restando detalhar melhor essa abordagem, né, como vocês comentaram, que normalmente tem um projeto por período, né, no curso presencial, e foi tentado também trazer isso para o curso à distância, mas é importante detalhar essa articulação melhor, né, pelo que vocês mencionaram, acho que é bem significativo, né, e a distância sempre é um pouco diferente, né, como vocês indicam. E acho que é importante também a questão da infraestrutura, eu acho que o CEDERJ entra também, né, para indicar o que é necessário nos polos, né, esse tipo de detalhamento, então acho que vai ser legal trabalhar, vai ser importante trabalhar isso com o CEDERJ para eles trazerem, né, o que eles indicam, né, como infraestrutura total, né, que pode não ter ficado colocada aí dentro do documento, e principalmente nessa parte da prática, né? Como fazer o projeto na prática, né? A gente conversou bastante sobre isso, mas pode não ter ficado claro no documento. Então, eu acho que todas essas observações aí são bem importantes, né? E deu para ver que vocês fizeram um trabalho muito, muito bacana, viu, gente? Então, assim, agradecer bastante aí pela paciência e a persistência de vocês aí e pelas observações aí carinhosas aí que vocês fizeram. E, assim, eu nem pude participar, né, infelizmente, né, no dia que o Rafael marcou a reunião, quem foi, eu acho que o Rodrigo e o Jonas, né, eu não estava presente nessa reunião, né, eu queria ter estado presente, mas eu agradeço muito aí a vocês e vou levar para o grupo, né, esses apontamentos todos aí que vocês comentaram, e mais o que está lá também na relatoria, né. Então, agradeço muito aí por tudo que vocês fizeram e a gente vai providenciar isso aí, tá, gente? Muito obrigado aí por tudo, viu, gente? Tá meio confuso aqui que eu tô pelo celular aqui na câmera, né? Mas agradeço aí, gente. Tá bom. Obrigado. Obrigado, André. Eu acho que uma das pessoas que participaram da construção do documento estão aqui, não. Dei uma conferida no chat, na lista de pessoas, não estão aqui, não. Mas é muito bom esses pontos que tanto o Rafael e o Glaucio apresentaram aqui, né, que trouxeram junto dessas avaliações, junto com a Flávia e com a Mariana, porque tem vários pontos que são omissos em relação ao PPC, né, e fica na dúvida de como a gente proceder, né, com esses encaminhamentos, né. A gente tem contato, vem tendo contato diretamente com o CEDERJ, principalmente em relação à questão do curso, né. No começo de março, eu tive na reunião do Conselho Superior do CEDERJ, que foi apresentado também 2 cursos novos que vão começar pelo IF Fluminense, um CST em Design Gráfico e uma segunda licenciatura em Literaturas, né, que vem até agora a segunda licenciatura no novo documento do CNE, que regulamenta a segunda licenciatura. Mas, especificamente em relação ao curso superior de tecnologia, né, a gente teve, né, na apresentação do campus do IF Fluminense, né, um documento bem robusto, bem substanciado, com os documentos e com as diretrizes do CEDERJ. E aí, o que foi minha argumentação na reunião deles, né, o que a gente deveria seguir? A instituição tem que seguir qual o regulamento, né? O nosso regulamento de graduação, óbvio, né? Mas, considerando que o curso é do IFRJ, sendo ofertado por um consórcio, a gente tem um regramento, tem um regimento acadêmico administrativo do próprio CEDERJ.
Então, por exemplo, uma coisa bem simples que a gente trata no nosso regulamento de graduação, que é diferente do deles lá, né? É a carga horária da própria disciplina. Né? Um crédito nosso são 13,5 horas, né, pelo regulamento nosso de graduação. Mas isso não é condizente com o SEDEST. Então, o que a gente deve seguir? O que a gente deve, o que deve ser norteado? A gente tem que seguir o regulamento acadêmico deles, certo? O que não tiver previsto no regulamento acadêmico deles é ingerência nossa. Então, por exemplo, quando a Gláucia e o Rafael trazem aqui essa preocupação, né, da articulação com os núcleos estruturantes, né, NAP, NEABI, GEDS, em que eles não preveem, o que prevalece é o nosso regulamento. Então, o que prevalece realmente é a instituição demandante, certo? É óbvio, né, que dentro do consórcio como um todo, né, algumas postulações e alguns nortes têm que ser bem fundamentados, mas quando não está previsto no regulamento deles, o que prevalece é o nosso regulamento. E isso, quando o Rafael e a Graça trazem essas preocupações, esses pontos em que a gente tem observado os nossos cursos de graduação, eles também vão respeitar o mesmo encaminhamento. Né? Em relação a professores, né, do próprio curso, né? O que o consórcio é? O consórcio, o CEDERJ é um consórcio de disciplinas, né? Um consórcio de unidades curriculares em que a gente oferta nosso curso e a gente pode utilizar unidades curriculares de outros cursos já vigentes, né? Então, por exemplo, a gente tem uma aproximação desse curso muito grande com um curso de redes de computadores que é ofertado pelo Cefet Celso Collins, né? Então, a gente pode utilizar a disciplina deles? Pode. A gente pode utilizar disciplinas bases, a gente pode utilizar disciplinas que de qualquer outro curso, e aí a gente também oferta as nossas unidades curriculares e elas podem ser utilizadas por outros cursos também. Então, na realidade, ali é uma simbiose, né? Uma troca. A gente utiliza a disciplina de um determinado curso e eles podem utilizar nossas disciplinas. O curso que a gente está ofertando via CEDERJ, ele é muito específico, né? Jogos digitais, então provavelmente ser poucas as disciplinas que a gente possa vir a ofertar e que outros cursos possam utilizar. Então, o professor que vai atuar nessa disciplina não necessariamente é o professor do próprio campus Engenheiro Paulo Fronten, porque, na realidade, o professor coordenador da disciplina, ele é selecionado via edital do próprio CEDERJ. Pode ser professor do IFJ, eles preferencialmente gostam que sejam professores da própria instituição. Mas se não for ficar preenchido, pode ser feito com pessoas externas. Elas não fazem parte do IFJ ou de qualquer universidade, mas elas podem concorrer a um edital público para concessão dessas bolsas, certo? Então, o que o campus já sabe também, Engenheiro Paulo Fronten, é que o curso ele é do IFRJ, Campus Engenheiro Paulo Fronten, ofertado via consórcio, mas se o professor nosso, digamos o André vai dar uma determinada disciplina lá, né, jogos 2D, ele não vai poder utilizar essa disciplina que ele dá no pitch do rádio dele, porque isso aí é externo, é bolsa, certo? Então não é contabilizado na carga horária docente. E aí, se o professor nosso, os nossos professores não entrarem externos, isso aí é bolsa deles por lá, certo? A mesma coisa com a coordenação do curso. A coordenação do curso, só um minutinho, gente, eu estou com muito barulho, não estou aqui? Tá dando para ouvir? Espera aí que eu vou dar uma chamada. Pronto, diminuiu. E aí, a coordenação do curso. A coordenação do curso é a mesma questão. Não necessariamente é o coordenador do curso presencial de Paulo Fronten, é um coordenador que pode ser selecionado externamente. É óbvio que o CEDERJ prioriza o corpo docente da instituição que está ofertando o curso, certo? Então, toda a oferta das disciplinas, a concessão de bolsa, é tudo via CEDERJ. A gente não tem gerência sobre isso. A questão da preparação do material didático. O material didático é super importante, porque a plataforma do CEDERJ não é a mesma plataforma que a gente utiliza para os nossos cursos EAD. Não é no nosso Moodle, é a plataforma deles especificamente. Então, para que o curso inicie, ele tem que estar
no mínimo, com 2 períodos de material didático preparado, antecipadamente. Então, digamos que a gente está em abril de 2025, né? A gente fazendo toda a movimentação junto com o campus, a adequação do PPC, provavelmente a gente só consiga entrar no edital de seleção para os alunos 2026.2, porque a gente não tem tempo mais para 26.1. Está muito próximo. Eu preciso ter 2 períodos de tempo ainda para fazer a preparação do material didático, né? Então, as dúvidas que surgiram durante a relatoria são super pertinentes. É óbvio que o SEDES vai dar todo o apoio e a gente vai ter que voltar com o campus de Erval de Fontaine para poder reformular o PPC, porque da forma como ele está, é como se ele muitas vezes fosse referenciado a um curso presencial, que é a prática que eles já têm, né? É o que eles vivenciam lá, né? Então, a gente vai ter que fazer realmente um trabalho aqui, a PROEM, junto com o campus, para poder refinar todo o PPC, revisar todas as questões à luz do regimento acadêmico administrativo do SEVERJ, e o que faltar é o que vai valer nosso PPC, certo? Então, assim, o que a Flávia, Mariana, Rafael e Glaucio trouxeram aqui, né, é uma novidade, é uma coisa que está muito além das nossas realidades, dos nossos campos, dos nossos cursos presenciais, né? A questão dos núcleos, a assistência estudantil, de infraestrutura, né? Se é contrapartida nossa ou é contrapartida do SEDERJ. E, além disso, a gente possibilitar que o aluno que fazer esse curso, né, que ele, por mais que ele esteja fazendo curso na modalidade da educação à distância, ele é um aluno do IFRJ. Então, na realidade, ele vai ter todas as garantias de qualquer aluno de um curso presencial do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Isso é de suma importância, né? E, ao final, né, de conclusão do curso, né, ele vai ter o diploma emitido aqui pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas sem a nomenclatura que é um curso EAD, porque isso é indiferente, né? Então, por mais que o curso seja na modalidade de educação à distância, em nenhum momento vem dizer no diploma final que o curso foi feito na modalidade EAD. Ele é aluno do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Isso contabiliza matrículas do nosso campus, né? O SEDERJ tem uma expectativa de ser em torno de 200 a 250 vagas ofertadas por semestre, e não necessariamente aqui na região de abrangência do IFRJ. Então, eles vão possibilitar que o aluno, né, esse curso possa ser ofertado em regiões do estado do Rio de Janeiro como um todo, no norte, no noroeste, na região serrana dos lagos, do sul, né? E aí, a questão de infraestrutura. A infraestrutura é o polo do SEDERJ. A gente passa a listagem de material. Eu preciso de tal software, de tal quantidade de computadores, e eles vão montar essa infraestrutura nas unidades onde vão ser ofertados. Óbvio que tem polos e polos. Tem polos que são aptos, não aptos. E aí, numa amostragem geral, se não me engano, o SEDERJ tem hoje em torno de 35 polos espalhados pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, né? Desses 35, eles nos atentaram para 5 que são de interesse deles, que é o de Itaperuna, que é o de Nova Friburgo, o de São Gonçalo, o de Angra dos Reis e o da Rocinha, que são regiões que têm uma população muito grande, não no noroeste, Itaperuna não necessariamente, mas que atende alunos também do estado do Espírito Santo e de Minas Gerais. Eles vão estudar no IFRJ, no polo de Itaperuna, né? Então, isso é uma questão ainda que está sendo construída junto a uma comissão de infraestrutura dos polos, né? É um curso que não é barato, porque é um curso caro, porque depende de um determinado equipamento ou de um determinado software para poder rodar determinados cursos. As questões de aula prática também, né? A gente tem prática necessariamente estar no polo. Então, o curso ele é AD, mas tem uma determinada carga horária de atividades presenciais, assim como as provas, né? Eles têm a P1, a P2 e tem uma P3, né? Então, é diferente do nosso sistema de notas também. A média deles é 6 igual a nossa, mas a distribuição das notas é um pouco diferente, certo? Mas a gente, óbvio, tem que trazer para o nosso conselho de ensino de graduação para mostrar que essa possibilidade está sendo aberta para este curso, né, que possam ser abertas para outros. O SEDERJ nasce
de uma possibilidade de formação de professores, né, de formação de cursos de licenciatura. E quase todas as áreas do conhecimento, as áreas básicas do conhecimento, eles têm as licenciaturas, né? Se não me engano, só não tem em educação física e arte, se eu não me engano, e sociologia e filosofia. Mas as demais formações básicas eles têm. E quando eles nos procuram, eu falo assim, olha só, a gente é signatário, né, desde 2018, e quando eles nos procuram a ofertar cursos, o que eles querem são cursos mais rápidos, são cursos superiores de tecnologia. Uma outra possibilidade que eles já estão aventando para a gente é um curso de gestão ambiental, que não tem no consórcio, e a gente possibilitar essa formação também. Então, assim, é um primeiro passo, né, de uma nova mudança de chave, digamos assim. A gente sabe que a educação à distância é uma realidade. A gente tem um consórcio que está fazendo esse ano 25 anos, já tem uma maturidade, digamos assim, acadêmica, entendeu? Tem, óbvio, né, seus percalços, muita evasão, né, muita retenção, mas tem feito papel de formação desses alunos, os alunos que não têm a possibilidade de fazer o curso presencial e ficam mais perto das suas casas. Então, o nosso papel é interiorizar realmente, né, e possibilitar essa formação desse aluno aonde quer que ele esteja, certo? Muitas dúvidas ainda vão ser tiradas também, tá? Junto com o grupo que fez para o PPC, a gente já está marcando uma reunião agora, no próximo mês de maio, para reestruturar todo o PPC, né, para a gente poder, ao final dessa reestruturação, apresentar novamente aqui, tá? E agradeço enormemente aos relatores por esse trabalho árduo, complicado, em que tiveram que sair das suas zonas de conforto. Tenho certeza que foi totalmente fora da zona de conforto, dos cursos que a gente atua hoje, né, na licenciatura em física, em matemática lá de volta redonda, que a Glaucia e o Rafael trabalham, na engenharia química, que a Mariana e a Flávia trabalham, que tiveram que fazer um trabalho de sair, né, digamos assim, do papel ali, de estar o tempo todo trabalhando num curso de graduação de forma presencial e ver uma coisa totalmente diferente. Só tenho a agradecer, tá? Obrigado, Glaucia. Obrigado, Rafael. Depois eu vou dar meus agradecimentos também à Mariana e à Flávia, que elas não puderam estar aqui. A Flávia está de licença maternidade agora. A filha dela nasceu agora no começo desse mês. Vou agradecer a elas também. Bom, feito essa fala, abro aqui para o conselho, para quem quiser tirar alguma dúvida, né, alguma complementação, para que a gente possa dar continuidade aqui em relação a essa matéria. Alguém gostaria de colocar alguma questão, tirar alguma dúvida? Bruno. Oi, boa tarde. Não, primeiro, parabenizar aí o trabalho dos relatores, foi bem minucioso, mas uma questão que eu acho importante, qualquer que seja o PPC hoje, e é um desafio que o MEC nos impôs, é a questão da extensão, que é 10% da carga horária do curso. E num curso EAD, a extensão é mais desafiadora do que no curso presencial, que já é um desafio, né? As atividades de extensão bem descritas, né? Como vai se dar a extensão com alunos que vão fazer o curso na modalidade EAD, tá? Então, eu acho que é um ponto importante a ser bastante explorado, qualquer que seja o projeto pedagógico, tá? E aí eu queria só contribuir com isso, né? Pedir para, quando for feita essa revisão, para que a questão da extensão seja muito bem pensada, como trazer o aluno que está fazendo quase todas as atividades em casa, como que ele vai comparecer num campus ou num ambiente presencial para executar essa extensão, tá bom? Então, eu queria só contribuir com esse aspecto. Maravilha, Bruno. Esse ponto já vai ser bem, digamos assim, desafiador, né? Como você falou. Como trazer esse aluno para uma atividade de extensão dentro da unidade curricular num curso de educação à distância, né? Então, existem estratégias interessantes, várias possibilidades. A gente vem acompanhando a reestruturação dos cursos do CEDERJ, principalmente à luz da PNE, em que traz esse percentual de 10% das unidades curriculares e vem funcionando de uma certa forma bem incipiente.
né? E todos sabem, né? Por mais que seja um curso de graduação na modalidade à distância, ele é alvo de avaliação dos sinais, né? A gente tem um instrumento de avaliação dos sinais nas três estruturas, né? Corpo docente, estruturante, infraestrutura e o PPC. Então, assim, como qualquer outro curso de graduação, ele vai passar por uma avaliação de reconhecimento desse curso. Então, todas as peças têm que funcionar muito bem, como a gente já está acostumado no curso de graduação, para esse curso de educação à distância, que é mais desafiador. Este ano, por exemplo, a gente vai passar no mês, acho que não sei se é agosto ou setembro, pelo recredenciamento institucional do IFRJ, que é feito a cada 10 anos, né? Então, o IFRJ vai ser revisto como um todo, em todos os seus instrumentos, pelo instrumento de todas as suas formações, para esse recredenciamento. O último foi em 2015, a gente teve nota 5, e esse ano também vai ser. E neste ano vai entrar a modalidade de educação à distância também, porque o IFRJ passa a ser uma instituição que oferta nesta modalidade. Então, na realidade, uma avaliação presencial, né, para a renovação do reconhecimento da instituição, tanto de cursos presenciais como da modalidade de educação à distância. Né? A gente, em termos internos, né, digamos assim, né, do IFRJ, a grande maioria dos cursos já estão sendo revistos à luz do PNE 2014-2024, com o cumprimento dos 10%, da curricularização da extensão, startamos as licenciaturas agora, que foram as últimas, a gente ainda vai recebendo alguns PPCs de CSTs e bacharelados, mas a gente está caminhando para até o final de 2027 que todos os cursos estejam adequados ao PNE em relação à curricularização da extensão. Muito importante esse ponto, Bruno, que você traz para a gente, que vai ser desafiador. Obrigado. Bom, dando todos os esclarecimentos, todos os apontamentos, como eu falei, essa é uma primeira apresentação de um parecer que a gente está dando um pontapé inicial no primeiro curso de graduação na modalidade de educação à distância, e aí, dada a apresentação feita pela Glaucia e pelo Rafael, eu vou colocar em regime de votação aqui no chat a aprovação do parecer aqui apresentado pelos conselheiros. Eu vou pedir para a Ana Maria colocar aqui no chat o regime de votação, a votação da apresentação do parecer do curso de educação do curso superior de tecnologia de jogos digitais da modalidade EAD do campus Engenheiro Paulo de Fronten. Eu peço, por favor, se manifestar no chat, só um minutinho que a Ana vai escrever, tá? O regime de votação da aprovação, não aprovação ou abstenção do parecer apresentado aqui pelos conselheiros. Por favor, um minutinho lá no chat, para a gente dar continuidade aqui. Bom, obrigado. Grande maioria de aprovação, com algumas abstenções. Então, o parecer está aprovado. Agora, as próximas etapas vão ser as reuniões com o campus para a adequação do PPC, a reestruturação dele à luz do regimento acadêmico do CEDERJ e o que não está previsto no regimento acadêmico administrativo ser visto à luz do regulamento de ensino de graduação do IFRJ. Após essa readequação, vou solicitar ao campus que apresente o PPC finalizado aqui com essas adequações apontadas também pelo CAEG, aqui pelos conselheiros que fizeram a relatoria. Muito obrigado, Glaucio.
Obrigado, Rafael. Obrigado a Mariana também, a Flávia, por esse trabalho de suma importância para esse conselho, que a gente agora, começando primeiro, eu acho que os outros agora ficam mais fáceis de ser trabalhados. O trabalho que vocês fizeram foi muito difícil, para os outros vai ficar mais fácil. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Rafael. Abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Denilson. Obrigado. Então, agora a gente vai para o segundo ponto. Só um minutinho. Bom, vamos para o próximo ponto agora. É a apresentação do parecer da alteração curricular do curso superior em redes de computadores do campus Arraial do Cabo. Ficou como parecerista a produção cultural, acho que foi a Fernanda. Correto, Fernanda? Sim. Então, pode ficar à vontade para fazer a apresentação, por favor. Eu não fiz bonitinho que nem eles, não. A apresentação, assim. Eu vou botar o parecer aqui e vou ler esse povo aí, dedicado, maravilhoso, né? Eu vou botar aqui o meu... Agora, se eu conseguir também, né? Vê se aparece aí para você compartilhar. É o quê? Compartilhar ou exibição? Exibição. Vê se aparece exibição. Parece exibição é o modo de exibição, é compartilhar. É isso mesmo, em compartilhar, e você vai selecionar aonde está o seu documento. Isso. Faço para aparecer sem esse ladinho, tem que fechar aqui, né? É assim, sobe, né? Isso, pode subir, sobe ele, isso. Gente, depois eu fui ver, já faz um tempão que eu fiz isso. Só uma observação. Glaucio ou Rafael, depois vocês têm como mandar essa apresentação por e-mail do CAEG, por favor, tá? CAEG, ok, Obrigado, Rafael. Fernanda, pode fazer a sua apresentação. Tá. Bom, então eu fiz dessa alteração curricular, né, da rede de computadores. Que era para ter sido, na realidade, já ter sido feita em fevereiro, né? Mas aí na época, quer dizer, em dezembro que foi, aqui acho que foi de novo feita aí para ficar para fevereiro, início de março, né? Mas aí não teve reunião de março. Bom, o curso ele foi criado em 2019, segundo o portal do IFRJ, e na reunião do COCAN, do Campus de Arraial do Cabo, em 2024, foi deferida a proposta de alteração curricular, eles não falaram nessa ata, né, qual eram as propostas, o que eles estavam propondo alterar, mas todas elas foram aprovadas. E aí foi apresentado na reunião lá na 15ª. Bom, na minha perspectiva, faltou um documento que orientasse a leitura da relatora quanto quais aspectos foram modificados. E não traz qualquer informação de quando o curso foi criado. Eu sugiro a informação dessa inclusão no PPC, né? Que às vezes as pessoas fazem isso, acontece em vários, já aconteceu com a gente também, faz alteração, mas não dá, às vezes, uma revisada em outras coisas que já estavam ali, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, pelo que eu vi, as mudanças eram a inclusão de carga horária de extensão, extinção de 2 disciplinas, criação de 4 disciplinas, mudança de carga horária e períodos de ofertas de disciplinas. Na página 18 do PPC, no tópico Organização Curricular, no item 12.2, estrutura curricular, a tabela vem acrescida da data. Isso é, quando a gente vai fazendo alterações, né? É legal colocar, assim, primeira versão tal, deixar todas as versões ali da tabela para orientar quem são, né? Quais foram as orientações, qual é o antigo, qual é o novo.
E nessa tabela também não aparece total de carga horária por período, que pelo que eu vi é 337, na soma que eu fiz, com 5 horas, né? O que eu vou sugerir a inclusão. No item 12.2, fala das legislações que orientam, mas não fala da inclusão da carga horária de extensão. Que a gente só está fazendo isso não é porque a gente quer, né? A gente está fazendo porque a gente foi obrigado a fazer e até hoje não conseguimos, de fato, né? Fazer, mas também vi que outras instituições não fizeram, que é essa de 18 de dezembro, a resolução do CNE de 18 de dezembro. E nem as menciona, visto que diz apenas, dentro da organização curricular foram planejadas todas as disciplinas, buscando uma ampla capacitação teórica e prática para o egresso do curso, permitindo que possua uma formação de acordo com muitas demandas e exigências para o profissional que atua na área de tecnologia de informação e comunicação. A carga de extensão só aparece na tabela do item 12.2, o que dificulta o entendimento dessa organização e estrutura curricular, pois apenas na página 26 que se aborda a curricularização da extensão. No item 12.7, no currículo do curso extensão, na tabela da estrutura curricular, na página 19, a carga de horário de extensão total é de 189, portanto, abaixo dos 10% do curso, né, da carga horária total do curso. No entanto, no item 12.7, no currículo do curso, página 26, é apontado o total voltado a 216. Tem uma discrepância aí, né? Ou é 189 ou é 216. As disciplinas Projeto Integrador 1 e Projeto Integrador 2 estão com a carga horária total de 54 e 57 como extensão. No entanto, na página 25, item 12.6, trabalho de conclusão de curso, são disciplinas apontadas para o desenvolvimento do TCC. Então, nesse item não fala que o TCC deve ser desenvolvido no âmbito da extensão, né? Se de fato for desenvolvido no âmbito da extensão, isso deve estar expresso nesse item. Então, o TCC, e aí eu fiquei me perguntando se é possível o TCC ser extensão. A ementa da disciplina Projeto Integrador 1 fala da elaboração de um projeto, mas não fala nada sobre extensão. E na ementa e programa da disciplina Projeto Integrador 2, fala em rigor da disciplina acadêmica e não fala de extensão, né? Então, tem alguma coisa aí que precisa ser revista, né? Ainda sobre isso, na página 26, é posto apenas que o projeto deve ser aprovado por banca de docentes. Não fala se os docentes são internos, são externos, por que apenas docentes, né? Por que não pessoas do mercado de trabalho? Por exemplo, a gente... É possível, né, o TCC ser avaliado por pessoas que estejam no mercado, ainda mais que fala de redes e comunicações, não tem pessoas do mercado que pudessem contribuir não estou falando da orientação, mas na avaliação, até porque o TCC é um momento da banca, né, de fazer pontes. Então, assim, por que não pessoas que estão no mercado, que têm uma inserção no mercado, seja mercado ou empresas de comunicação do Estado, né? Não é só docente. Eu acho que é possível abrir para outras pessoas, né? Então, esse ponto tem que ser revisto também. Quanto à matriz de equivalência enviada, restaram dúvidas e apontamentos. No item 12.2 da estrutura curricular, contam as disciplinas Português Instrumental 1 e 2 e Inglês Instrumental 1 e 2. Enquanto que na matriz de equivalência, as disciplinas não aparecem na matriz nova, visto que conta de Português 1 e 2 e Inglês 1 e 2. Né? Isso é, qual é o nome da disciplina? É Português Instrumental ou é Português? Parece que não faz, assim, pode parecer que é um nome, mas é um nome, ou é uma coisa ou é outra, né?
Além disso, na equivalência, na matriz nova, em muitas disciplinas conta que a equivalência de uma disciplina mais uma disciplina de tópicos especiais. Olha, eu li e reli isso várias vezes. Eu não entendi nada, né? Mas nenhuma dessas disciplinas de tópicos especiais contam no PPC. E nem por que fazer também. Não diz a carga horária, nem porque a necessidade, quer dizer, porque, né, que elas estão ali. Que é isso aqui, ó. Não entendi, desculpa. Porque é a matriz nova, né? Por que tópicos especiais? Ainda mais que a pessoa fez mais horas, né? Ela fez 67 e na nova é 40. Então, por que ela tem que se inscrever numa outra disciplina? Eu realmente não entendi isso, gente. Não entendi, desculpa. Então, essas disciplinas, nenhuma delas conta no PPC. Qual é o horário carga horária delas? Por que os estudantes terão que se inscrever nessas disciplinas, principalmente tendo em vista que elas diminuíram a carga, né? Ou então está escrito errado, que é colocar no histórico uma disciplina de 17 tempos ou de 13 tempos. Né? Não sei. Outras disciplinas que tiveram aumento de carga horária não prevêem complementação, porque aquilo ali está parecendo uma complementação, né? Ou pode ser também a forma do escrito, que fosse, vai ter no histórico essa, português 1, e ele vai ganhar os 13 tempos numa outra disciplina que a gente vai criar ali só para matricular, não sei. No item 18.1, corpo docente, a tabela apresenta os docentes do curso, mas não coloca a formação desses profissionais, apenas a titulação, se é doutor ou não. É interessante, né? A gente vê ali para ver se tem compatibilidade na formação dos docentes com as disciplinas que eles podem ministrar. Uma coisa que me chamou a atenção é que todos os semestres têm 337 horas. Mas isso... Só que as disciplinas elas não têm um peso de estudo igual, né? Então, vai complexificando as disciplinas e, por exemplo, um TCC, como é que a pessoa faz com a mesma disciplina, mesma quantidade de carga horária do primeiro período no último? Geralmente, né, os cursos eles tendem a ir diminuindo a carga horária nos últimos em função da complexidade, né, das disciplinas, fica mais difícil, né? Nos primeiros semestres ali é mais tranquilo, né? Pode ser até difícil, mas é um pouco mais tranquilo. No último deve ser o cara ter que fazer já uma rede, sei lá, fazer uns negócios assim de computador, né? Então, me chamou a atenção isso. Sobre as demais mudanças, aumento ou diminuição, faltou um U ali, né? Da carga horária das disciplinas, mudanças de períodos e mesmo sobre as emendas das novas, a relatoria não tem conhecimento técnico da área para poder avaliar, né? Então, se a disciplina precisa mesmo desse aumento ou da diminuição, não tem como saber. E também, né, se a ementa está ok, também não tem como. Na consulta ao Catálogo Nacional de Cursos, no qual o curso insere-se no eixo tecnológico de informação e comunicação, verifica-se que o curso está de acordo com o catálogo no que tange a carga horária mínima, que é preconizada em 2.000 horas, visto que o curso passa a ter 2.025 horas. Isso, e o curso, né, também, ele, pelo EMEC, está lá pontuado como uma nota boa, né? Nota 4, então o curso estava bom, né? Inclusive até isso, assim, não tem nem nada porquê da mudança, né? Mas porque a nota é boa, né? Se fosse uma coisa, da nota, sei lá. Bom, então a relatoria é favorável às mudanças condicionada às alterações no PPC sugeridas, né? Por que eu não pedi para rever? Porque são coisas poucas, né? Acho que não tem uma necessidade de rever as alterações, mas eu acho que é interessante tirar essas dúvidas, né? Que a gente tem que lembrar que o PPC ele acaba também sendo uma memória do curso. Então, se a gente esquece que o curso tem anteriormente, né? Fica muito difícil para a gente
para a gente avaliar, né? É isso. Obrigado, Fernanda, pela apresentação. Muito obrigado. Se tem alguém aqui do campus, do curso de redes, Mando, quem aqui do curso de redes que está aqui que possa... Eu e o Rafael. Felipe, pode? Então, você quer falar? Quer algumas... Não, então... A Fernanda trouxe para a gente. Eu dei uma olhada no parecer, eu fui olhar lá no PPC, realmente está com essas discrepâncias, como ela falou, a gente vai fazer essas alterações, e a gente até começou a fazer pequenas modificações, que a gente viu alguns desses problemas apontados na versão que a gente enviou, a gente já começou a mexer. Então, assim, vamos terminar de fazer as alterações sugeridas e aí a gente dá prosseguimento, né? Pede para alguém revisar de novo, aí eu não sei como é que vai ser o trâmite, mas a gente já está fazendo essas alterações e, como ela falou, a gente está mexendo no PPC justamente por causa da curricularização da extensão. Então, é basicamente isso. E aí, já que estávamos mexendo por causa disso, a gente também se questionou se teria alguma coisa que poderia melhorar, aí, mudar alguma carga horária, algumas alterações pontuais. Então, a alteração feita no PPC foi nesse sentido, mas nada muito grande ou que impactaria muito o curso. Mas a gente vai fazer essas alterações todas. Obrigado, Felipe. Eu lembro que quando a gente fez quando o curso entrou em vigor, ele ainda não estava com os 10% da curricularização da extensão, correto? E aí a gente, logo em seguida, o curso iniciou, a gente teve uma paralisação por conta da pandemia, né, esses 2 anos que ficamos, e aí depois ele teve uma avaliação do reconhecimento do curso, né? Como a Fernanda até falou, a nota do reconhecimento foi 4, quase foi 5, mas tem que fazer essa adequação do CSP em relação aos 10% da carga horária total. Aproveitaram também para fazer umas outras aproveitamento de unidades curriculares, algumas correspondências em relação a uma disciplina ou outra, umas unidades que não funcionaram e fizeram outras, justamente porque depois de um ciclo, a gente já teve ciclo de alunos formados, e aí o curso a coordenação, o NDE como um todo, verificou que algumas unidades funcionavam e substituíram por outras que não funcionavam. Isso é normal de qualquer curso de graduação, né? A gente fazer essas alterações, verificando quais são de importância para a formação do aluno, né? Então, esses apontamentos que a Fernanda trouxe também são interessantes para fazer algumas verificações, né? Importante que a gente até fazer uma observação que depois da avaliação que a gente teve do reconhecimento do curso e foi observado pela CISU, né, que não foi colocado como optativa o curso de Libras. Isso foi consertado depois, porque Libras ele é obrigatório para todas as licenciaturas, mas ela tem que ser optativa, obrigatória, digamos assim, de oferta para os demais cursos. E isso foi sanado, e aí não teve nenhum problema junto ao EMEC, então o curso continua com o reconhecimento dele válido, certo? Fernanda, muito obrigado pela explicação que você deu em relação às unidades curriculares. A gente tem que fazer uma atenção no PPC em relação às equivalências das disciplinas, até mesmo para que o aluno que já esteja em curso não ter tempo maior retido por fazer uma disciplina que não está na equivalência. Então, esse papel do coordenador, fazer essas equivalências, fazer as adaptações necessárias para o aluno que está em curso, assim que a nova estrutura entrar em vigor, né, dessa atualização. Com a atualização também, a gente faz uma instrução normativa justamente para poder orientar o campus, para orientar os alunos e os professores para como se dá a entrada da nova estrutura curricular, certo? Então, a gente agora para a próxima etapa, a finalização do PPC, que já estava sendo adequada, estava se fazendo as adequações internas aqui, junto com o campus, para depois a gente fazer a emissão, quer dizer, pedir ao Conselho Superior a emissão da resolução de alteração curricular. Bom,
Dito isso, aqui também agora eu peço para colocar a Ana Maria, colocar aqui em regime de votação, por favor, Ana Maria, a aprovação do parecer da alteração curricular do CST em rede de computadores do campus Arraial do Cabo, apresentado aqui pela professora Fernanda Piccolo. Pedir aqui no chat, só esperar a Ana Maria escrever, e aí pedir, por favor, para a manifestação ser feita lá no chat. De aprovação, não aprovação ou abstenção. Eu não voto, né, daí? Tu é relatora, tu aprovou. Já. Sei lá. Obrigado pelas manifestações aqui no chat. Então, a gente tem como aprovado, algumas abstenções. Então, o parecer está aprovado. A gente então segue para a próxima etapa. Vitor, vamos levantá-lo aqui, que aparece para mim, que eu não estou conseguindo ver. Peraí. Sou eu, Tenilson. Rafael, por favor. Rafael, tudo bom? Boa tarde a todos. Uma dúvida agora, com o parecer aprovado, a gente vai ter que fazer algumas mudanças no PPC, e aí minha pergunta é se a gente vai precisar apresentar esse PPC modificado para parecerista novamente, ou, não sei, vai ter que vir aqui no OCAEG ou direto para consulta? Não. Como a gente está com a apresentação de alteração, a gente segue direto. Tá? Se fosse a criação de um curso, como foi o caso do curso anterior, a gente ia voltar com ele aqui. Tá? Na realidade, isso foi uma adequação, são adequações do PPC, que já está vigorando, digamos assim, né? E aí a gente segue direto. Depois a gente faz só a lapidação do PPC aqui internamente, junto da ProEM, junto com o campus, para fazer a nova criação de estrutura do curso, com codificações, e aí a gente segue direto depois para o Conselho Superior, tá bom, Rafael? Entendi. Aí uma outra dúvida enquanto a prazo. Uma vez aprovando dentro desse semestre no Consup, a gente já disponibilizaria essa nova grade em 2025-2? Então, essa questão em relação ao prazo é um pouco mais complicada, né? Então, assim, 25.2 ele vai começar no final de agosto. A gente está em abril, né? Se a gente conseguir finalizar em maio, né, isso vai para o Conselho Superior. Então, no Conselho Superior, né, tem algumas outras pautas. Não necessariamente a gente vai poder dizer que ele vai começar a vigir a partir do segundo semestre. Tá? A gente vai tentar fazer o máximo possível, até mesmo a questão da IN, para que a gente comece com 25.2. Tá? Se não der, em 26.1, com certeza ele começa a entrar. Mas isso também vai depender muito da organização do campus, certo? Porque entre 25.1 e 25.2, a gente não tem um espaço muito grande para poder fazer as adequações do sistema acadêmico, né? A gente tem um período, acho que numa quinta-feira, na terça-feira começa o outro. Então, eu acho que fica até mais salutar para o campus que a gente consiga isso em 26.1, porque a gente vai ter um tempo maior, até mesmo na montagem de horário, na distribuição das disciplinas, da carga horária, na verificação dos alunos das equivalências, para não correr o risco de fazer muito rápido agora em 26 para 25.2, tá? Mas a gente conversa depois com o campus para a gente ver a forma mais adequada, se o campus quiser também falar assim, não, a gente consegue para 25.2. Beleza, a gente vai apoiar e a gente vai fazer o trabalho mais rápido para poder iniciar logo essa nova estrutura, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu. Tchau. Pessoal, então, muito obrigado aqui pelas manifestações no chat. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. Tá? Como sempre, os relatórios muito concisos, muito completos. Excelente. Obrigado, Fernanda.
Vamos seguir, então, aqui para a nossa continuação da nossa pauta. São informes sobre a revisão da instrução de metodologia do CAEG. Então, a Ana Quintela passou para mim que a Fernanda e a Ana Paula já estão fazendo algumas contribuições no documento que foi compartilhado. Não sei se a Fernanda ou a Ana Paula querem colocar aqui para a gente como está o andamento. Beleza, as duas. Então, Ana. Então, boa tarde a todos, Clenilson. Obrigado por dar a palavra. Eu até me adiantei, acho que de repente, Fernanda, talvez fosse melhor estar falando inicialmente, mas a gente começou a fazer um trabalho, sim, de revisão daquele documento, mas em algumas conversas que nós tivemos dentro do GT, eu, Fernanda, Bruno e... Ai, agora esqueci o outro colega, gente. Desculpa. Lembra, Fernanda, quem é o outro colega? Ai, É o de Nilópolis, é o... ai, gente, Felipe. Felipe? De Nilópolis, isso. Né? Tá. Arraial, Então, desculpa, é Felipe de Arraial, confundi só os cantos. Ah, tá. Felipe de Arraial. Bem, enfim. E, assim, a Fernanda, inclusive, trouxe uma proposta bem diferenciada, né? Vou deixar para ela falar, inclusive, da proposta, porque eu acho que é um momento importante, inclusive, não da gente só fazer uma revisão daquele documento, mas sim, inclusive, pensar em cima da proposta, né, que a Fernanda tem, que seria uma mudança bem radical, vou dizer assim, né, da metodologia que a gente tem usado no CAEG. Né? E eu acho que essa é uma discussão que a gente não adianta a gente ter única e exclusivamente no nosso GT. Acho que é uma discussão que a gente precisa ampliar para o grupo de conselheiros do CAEG como um todo, né? E então eu vou encerrar por aqui, já que a Fernanda também levantou a mão, que aí eu acho que ela pode complementar, inclusive é uma proposta que ela tem um carinho especial, foi ela, inclusive, que trouxe, né, muito, e a gente já debateu nesse sentido, então vou passar a palavra para ela, que aí a gente coloca melhor para o grupo como um todo. Então, obrigada, Ana. A gente não está conseguindo fazer, na realidade é isso, a gente não finalizou porque a gente ficou no empate, né? Quando você tinha falado que eu propus lá, aí eu falei, vamos ver. É porque é mudar totalmente a estrutura. Não era fazer a leitura daquilo que já estava lá, né? Daquilo que está lá, de fato, eu, por exemplo, não tenho nenhuma contribuição a fazer. A minha proposta é a gente fazer desse conselho como é o CAPOG, por exemplo, por áreas, né? E para quê? Para que a gente não fique aqui debatendo parecer, para que as pessoas se debrucem e tenham momentos de discussão sobre o ponto, que todo mundo se implique em ler e participar, como já foi no CAEG antes de estar essa enxurrada de curso. Antes era assim também no CAEG, lá quando eu fui a primeira vez, não a primeira vez, sei lá, 2010, acho que eu já fui, sei lá, enfim. Que era o quê? Todo mundo leia o negócio e todo mundo contribui numa reunião, né? Sobre aquilo, quem tem o que falar, há alguém que faz uma ata do que foi falado, e aí se vota, né? Se é aprovado ou não, por exemplo, na questão do curso, hoje que teve os jogos digitais, todo mundo leria, né? E aí todo mundo poderia participar, a gente não fica aqui como simples avaliadores de pareceres, porque o que parece é isso, né? Que a gente faz avaliação de parecer, se a gente concorda com aprova o parecer ou não aprova o parecer. E teria uma discussão mais, com um olhar de mais pessoas se debruçando, né? As pessoas se implicando, de fato, em participar, né? Seria mais, acho que mais debatetivo, acho que essa palavra não... essa palavra não existe. Enfim, todo mundo participaria. E aí faria... Usa ampliar o debate. Ampliaria isso, o debate. Ótimo. Ampliar o debate, né? E aí a gente teria por áreas, então, poderia pensar lá, né?
ou por área, em termos de quantos cursos tem, como é que fala aquilo que é proporcional, né? E aí poderia incluir também outros, talvez, segmentos, né? Que às vezes faz falta também, como, sei lá, a questão estudantil, ou como do NEABI, ou NAPNE, ou dos núcleos, né? Que também tem um olhar sobre várias questões que a gente sempre está falando aqui, né? Porque o dia que não tiver nenhum, por exemplo, membro de NEABI, de Comissão de Identificação, não vai ter falas como a da Glauce, né? Que falou lá, Glauce, que falou lá do curso que aquilo estava faltando. E é fundamental. A fala dela foi fundamental. Mas por quê? Porque ela participa. Ou tem alguma leitura? Se não tem, não vai ter, né? Então, assim, a proposta é essa. E aí a gente está nisso que a gente não sabe o que fazer, né? Como fazer, como a Ana falou, não dá para só nós 4 fazer essa proposta, né? Porque lia lá o documento, eu, por exemplo, li, tinha 1 ou 2 só questões, mas não foi isso que quando eu propus, que era a proposta de estar ali, né? Quando eu levantei lá, não, vamos mudar então tudo. Era mudar tudo. É isso. Entendi. A gente tem que também dar uma olhada, eu acho que aproveitando até mesmo nessa sua observação, Fernanda, em relação à alteração, para que todo mundo possa debater, né? Porque no CAPOG a gente tem áreas de conhecimento e a gente acaba tendo menos assentos, porém substanciais, né? Que tem uma representatividade total. No CAEG, né, a gente tem aqui a representação por curso. E aí acaba o seguinte, que a cada curso a gente tem um representante. Será que chega o momento da gente poder pensar a representação ser por campus? Né? Porque a gente tem aumentado o número, como você falou, aumentado o número de cursos, né? Então quase todos das 15 unidades, né, a gente tem hoje indo para 11 unidades com cursos de graduação. Uns com um curso, outros com 2, 3, 4, Nilópolis com 6, né? E aí, se a gente for pegar cada ponto de cada curso, a gente acaba tendo uma discussão muito, como vou dizer assim, muito singular, né? Eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse conglomerar os cursos daquele campus, né? Porque a gente vai ter um debate mais substancial. Então, por área, como é no CAPOG, por que não por área, como é no CAPOG? Mas aí depende da área, porque nem todas as áreas são representativas. Até poderia. A gente iria diminuir bastante, por exemplo, a quantidade de conselheiros que a gente tem, né? Acho, sim, importante a gente ter a representação de determinados segmentos de cursos, mesmo que eles sejam diferentes. Por exemplo, da área de produção cultural, só teria o curso de produção cultural, mas na área de exatas, a gente teria que englobar, por exemplo, Nilópolis, né? A engenharia, bacharelado em química, né? E a gente teria que pensar de uma forma mais global para que a gente tenha a representatividade de todos, que esteja mais plural, né? E que a gente também debata sobre situações dos nossos próprios campos, né? Eu sei que tem campos que têm necessidades estruturais, de recursos humanos, laborais, de ambientes tecnológicos, que isso afeta todos os cursos de graduação. Concordo com você, concordo, né? Mas se a gente for pegar por área, a gente acaba indo muito na parte da pesquisa também. E os cursos de pós-graduação estão intrinsecamente ligados à pesquisa, sem sombra de dúvidas, diferente da graduação. Tem cursos de graduação que não estão tão ligados à pesquisa, assim como as pós-graduações estão. Então, a gente amadurecer, né, vendo as especificidades do curso como campus, eu acho que é um caminho bem interessante, sim. Ana? Então, eu acho que é uma discussão que a gente precisa trazer para cá, né? Porque se, ao mesmo tempo que eu consigo perceber
né, o quão importante pode ser um parecer e o quanto um grupo menor de pessoas, quando você tem os pareceristas, né, conseguem fazer um trabalho, vou chamar mais duro, assim, do sentido de que se debruça de uma maneira mais intensa em cima do documento, né, e trazem questões importantes, né, mas, por outro lado, também entendo a posição da Fernanda de você ampliar um pouco mais a discussão, né, porque em alguns momentos, né, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acabou de acontecer, né, a Fernanda, nada, né, contra o Arraial do Cabo, o parecer da Fernanda, mas, por exemplo, eu discordo do parecer final que ela deu, por isso eu me abstive na votação, porque eu não sei se eu daria, se eu tivesse tido a oportunidade de me debruçar sobre a documentação que a Fernanda teve acesso com relação às alterações do curso de Arraial do Cabo, eu talvez tivesse muito mais segurança em dizer, não, aprovei esse relatório aqui. Da maneira como estava, eu não me senti confortável, por exemplo, em aprovar. Por isso que eu me abstive da votação, porque eu fiquei assim, será que essas coisas realmente fazem diferença ou não? Não sei, não tive uma noção do todo, né? Então, eu acho que o parecer pode ser muito bom, mas ele, em alguns momentos, ele pode diminuir um pouco a discussão. E acho que essa é uma preocupação que a Fernanda tem, que, por exemplo, eu tive agora muita dificuldade em votar nessas alterações do curso de redes de computadores de Arraial do Cabo. Eu fiquei, não sei, né? Então, assim, eu acho que seria legal a gente conseguir amadurecer, né, um pouco dessa ideia que está sendo colocada aqui, acredito que de uma maneira mais enfática pela primeira vez, né, porque a gente não tinha ainda como um grupo trazido dessa forma, né? O Bruno, se não me engano, fez várias contribuições no documento, eu e ele tivemos uma reunião com a Ana Maria, isso lá no semestre passado ainda, né? Ele trouxe várias contribuições ao documento, né? Mas eu confesso que eu fico muito na dúvida de qual é a melhor opção, ou se a gente deveria pensar numa terceira opção híbrida, sei lá, um pouco de parecer e um pouco de todo mundo olhar documento, para você trazer um olhar mais ampliado dos conselheiros também, né? Enfim, não sei, só estou aqui dividindo pensamentos com vocês. Como é que a gente abaixa a mão aqui? Fica com a mão levantada para sempre? Ah, não, ele abaixa automaticamente. Não está escrito, né? Levantar. Lá em cima, do lado. Isso. Tá. Ó, Fernanda e Ana, acho que a gente tem que discutir, sim, né, essa questão da representatividade. Não necessariamente a representatividade dos cursos, mas das áreas de integração, dos campi, né? A gente podia marcar, né, uma presencial nossa, para a gente começar a discutir e começar a elaborar algumas alterações. E eu não falo só da metodologia, não. Tá? Eu falo até mesmo do regimento do CAEG. Porque do jeito que está, se a gente ampliando o número de cursos, a gente vai ampliar o número de conselhos e cada um vai olhar só para o seu curso. Cada um vai olhar só para o seu próprio. Né? E aí a gente tem uma representatividade em que permeie todos os cursos de graduação. Eu acho que é uma forma bem que a gente pode dizer assim, a gente mudar completamente o regimento do CAEG do jeito que ele está hoje colocado. Né? A gente podia marcar uma presencial aqui. Né? Eu compro bolo, tá? Ana Paula só sobe aqui do 6º para o 8º para a gente poder discutir isso. Vamos marcar? Depois eu vou fazer o melhor. Vou fazer um grupo nosso para a gente poder de WhatsApp, para a gente poder marcar um melhor dia para a gente poder conversar sobre isso. O que vocês acham? Pode ser? Porque eu retornei das férias ontem, então eu tô no jet lag, mas aí eu vou fazer esse negócio ainda hoje, tá bom? Eu já tinha subido aí te procurar, mas tu tinha entrado de férias, que eu queria trocar ideias. Estava tão longe, mas, amiga, estava tão longe. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa amadurecer realmente a ideia e a gente pensar para onde a gente quer caminhar, acho que isso é importante. Né? A Fernanda trouxe a discussão inicialmente, acho que até antes de eu ser conselheira, acho que anteriormente a eu entrar de volta para o CAEG depois de anos, né? Mas eu acho que precisa amadurecer no grupo como um todo. Acho que pode o GT ser o start, mas eu acho que precisa de um amadurecimento geral. Então, eu gosto da ideia de ter uma reunião presencial, inclusive de todo o CAEG, para, de repente, a gente se debruçar
e as pessoas colocarem as suas ideias também. Acho que isso vai trazer um enriquecimento da discussão. Beleza, vou fazer um grupo nosso, tá? Para a gente poder marcar uma data, a gente faz uma conversa inicial e aí depois a gente a gente vai começando a ampliar essa discussão, até mesmo para que a gente possa não só alterar a metodologia, mas o regimento como um todo. Pode ser? Beleza, maravilha. Então tá bom. Tá? Daqui a pouco, quando terminar a reunião aqui, eu volto a falar com vocês duas. Tá? Então, no prosseguimento aqui, né, na nossa reunião, a gente tem aqui agora a apresentação dos informes de alteração curricular do curso de bacharelado em Ciências Biológicas do Campus Rio de Janeiro. Acho que é a Roberta que vai fazer a apresentação, na realidade, não é a apresentação, é trazer uns informes. O curso ele já passou aqui por relatoria do CAEG. A Roberta está aí? Vem para mim, Ana Paula. Tô sim, Clenilson. Você me escuta? Escuto sim. Então, o curso ele já passou por relatoria, já foi feita uma primeira apresentação, né? Tanto do PPC... Desculpa, podia tirar a apresentação da relatoria anterior, né? Que ainda está compartilhada na tela. Fernanda. A minha? Tá lá. Tá. Eu? Foi. Tá, obrigada. Então, eu estava falando, a Roberta já fez uma apresentação, já foi feita uma apresentação do parecer, né? Foram feitas algumas alterações que foram colocadas naquele momento, eu não lembro quando exatamente, acho que foi no final do ano passado, não foi, Roberta? Foi sim, Clenilson. Isso, e aí a Roberta teve aqui várias vezes aqui na ProEM, conversa com a Ana, com a Luana, fez o ajuste do curso para poder agora trazer esses informes só para cargo mesmo de dar continuidade ao processo de alteração curricular do curso de Ciências Biológicas. Então, Roberta, é com você, se você for fazer alguma apresentação ou se você simplesmente for falar. Oi, Clenilson. Boa tarde a todos, os conselheiros do CAEG. Eu não trouxe uma apresentação porque essa atualização da nossa alteração de curso foi uma coisa bem pequena, né? Que não mexeu na estrutura do curso. O que acontece é que o nosso curso foi estabelecido com um turno de oferta vespertino, né? Mas em função de questões relacionadas ao nosso corpo docente, também à infraestrutura do campus, acaba que a gente não consegue ocupar apenas o turno vespertino para ofertar todas as nossas disciplinas, né? Então, aproveitando essa reestruturação do curso e a mudança de PPC, a atualização do nosso PPC, isso foi discutido com a equipe NDE e a equipe decidiu modificar esse turno de oferta para o turno de oferta integral, para se adequar ao que é feito na prática do curso, né? Porque nem todas as nossas disciplinas são ofertadas no turno vespertino. Embora a maioria seja ofertada no turno vespertino, a gente tem algumas disciplinas, a maior parte das optativas, ofertadas em contraturno, tá? Só que essa discussão e a votação final com a equipe acabou acontecendo depois, né, que o PPC foi apresentado no CAEG, né? Então, eu estou trazendo essa atualização porque isso implica na gente fazer uma mudança no EMEC sobre o turno de oferta, né? Então, eu estou trazendo aqui essa alteração que ficou decidida pela equipe de Ciências Biológicas para adequar o curso à realidade que a gente pratica, né, de fato, com a oferta das nossas disciplinas, e no futuro até possibilitar que, de fato, esse curso tenha uma maior flexibilidade de oferta, tanto de disciplinas optativas, quanto de disciplinas obrigatórias em outro turno, que não apenas o vespertino. Tá? Então, essa é a nossa atualização. Perfeito. Hoje, no EMEC, ele está cadastrado, como a Roberta falou, apenas como vespertino. Certo? Então, na realidade, quando ele faz essa alteração, essa é uma pergunta, uma dúvida mesmo, Roberto. Quando a gente vai colocar agora para integral, ele vai ser vespertino noturno ou matutino vespertino? Matutino vespertino. Perfeito. Então,
justamente pelo fato do curso está sendo feito essa adequação curricular para fazer o atendimento da curricularização da extensão, né? E até mesmo ter maior disponibilidade de ofertas de disciplinas optativas, para que os alunos também possam fazer o cumprimento, está sendo feita essa alteração. Aí, Roberta, eu peço depois, quando você tiver a ata da reunião, não sei se foi no NDE ou no COCUR que vocês aprovaram, mandar para mim, para a gente também, para a gente incluir no processo. Eu acho que eu já mandei isso para Ana Maria, mas eu vou conferir, tá, Clemilson? Tá bom. Vou abrir aqui para o conselho, tem umas pessoas com algumas perguntas. Carla? Eu não entendi, esse é do bacharelado ou da licenciatura? Do bacharelado em Ciências Biológicas do Rio de Janeiro. Tá bom, de Janeiro. Ok, obrigada. Tá. Fernanda? Oi. Não, é só, assim, um cuidado, né, assim, que a partir da nossa experiência, né, o nosso curso, o bacharelado, né, ele era, quando era CST ainda também, que já tinha uma carga horária alta, ele era apenas matutino, né? E aí a gente sentiu necessidade para ser também... Se você clicar nesse vídeo e baixar o aplicativo, a Ferrum vai te dar... O que é isso? Alguém está me vendo? Estão me ouvindo? Oi, Fernanda, pode continuar. Eu acho que alguém entrou abriu... um negócio esquisito, mas acho que foi um áudio. Foi um áudio que vazou, mas acho que a pessoa já bem. desligou. Tá bom. Pode continuar. Aí a gente transformou, então, o matutino em vespertino. Aí, duas coisas sobre isso. Uma, que o curso, ele, apesar de estar matutino e vespertino, pela carga horária, ele não é integral. O que isso implica? Implica que existe uma modalidade de bolsa para estudantes de curso integral no MEC, que o nosso curso não pode se inscrever, porque para ser integral tem que ter uma tal carga horária, que agora eu não vou lembrar qual é. Então, isso tem que ter um cuidado, né? Que está associado ao outro. Qual é o outro? Como a gente, infelizmente ou felizmente, não sei, eu também não sei como resolver, a gente passa a fazer as grades, não a grade, o mapa horário, de acordo com o que os professores podem, porque a gente no IF tem isso, que tu tem que dar aula em várias coisas, em vários horários, cursos, né? Tu não é daquele curso, tu é de uma série de coisas. A gente hoje tem um mapa de horário, tá gravando isso, mas eu vou ter que falar, que é absurda. Absurda. Então, às vezes, o aluno, ele não tem aula num dia, no outro dia ele tem o dia inteiro. Aí, às vezes, ele tem aula só no fim da tarde, no outro dia ele tem às 7 da manhã. Aí os alunos ficam dizendo, mas como é que a gente vai fazer alguma coisa? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, mas essa grade, esse mapa horário não permite. Então, assim, que eu estou falando isso é para ter o cuidado de não se tornar esse show de horror, que é o mapa do horário semestral. Tem uma disciplina, por exemplo, né, já tem alguns acordos, disciplina a partir do 6º período não pode ser à tarde, tem que ser pela manhã. Né? E aí que é também essa questão aí de se pensar, que eu estava falando lá da carga horária. Isso só é possível se uma carga horária não é igual em todos os semestres. Então, são uma série de coisas que deve se pensar, estou chamando atenção só para ter esse cuidado, porque quando a gente pensou, era para que as optativas fossem à tarde, para que pudesse ter. Mas aí não, tem muitas disciplinas obrigatórias que aí passou a ser à tarde também, manhã, então a gente tem esse problema no curso. Tem uma disciplina, por exemplo, que é só oferecida à tarde, né? Que não é do 6º, é antes, mas muitos alunos não fazem, não conseguem fazer. E eu não consigo voltar, a gente não consegue, não eu como coordenador, mas por acaso essa disciplina é minha, nunca mais consegui voltar para amanhã, porque uma vez eu cedi para alguém. Então, torna-se um negócio assim asqueroso. Então, é só né, ter um certo cuidado aí. Né? Não é contra, mas é para que não se perca de vista a necessidade do porquê está se fazendo e não se torne aí, né, um Frankenstein. Acho muito importante isso que você está colocando, Fernanda,
porque, na realidade, né, a oferta da disciplina é para o aluno, não no melhor horário que o professor, que comporte o professor, sendo que a maioria dos professores são 40 horas de dedicação exclusiva. Eu tenho certeza que o campus vai tirar isso de letra, porque até mesmo o curso é verticalizado, né? Então, na parte da manhã, já tem um curso de ciências de biotecnologia, o técnico Exatamente. em biotecnologia. Então, os professores já estão da parte técnica de biotecnologia, eles já estão lá de manhã. Então, se eles forem ofertar alguma disciplina de manhã, vai ser logo em continuidade para que os alunos cheguem no final da manhã, né, para depois terem as disciplinas obrigatórias na parte da tarde. Exatamente. Com os professores e, além disso, já tem um curso de pós-graduação em multicêntrico, de bioquímica e biologia molecular. Exatamente. Então, assim, ele está totalmente verticalizado, né? Então, a gente tem os professores atuando em todos os 3 turnos. Exatamente. Então, o técnico, eu já respondi para você, né? Eu respondi para você, né? Esse foi o problema de já ter tido na direção de ensino do Maracanã, isso eu já ia responder. Isso é importante tanto para os alunos da graduação quanto do técnico. Então, tem essa questão que o Clenilson falou, que o corpo docente do núcleo técnico é o mesmo para ensino médio, graduação e após. Então, e tanto no ensino médio quanto na graduação, os alunos precisam fazer um estágio. Então, é importante que as disciplinas obrigatórias continuem blocadas em um único turno. Então, os alunos atualmente do ensino médio fazem estágio à tarde, os da graduação fazem estágio na manhã. A ideia é manter blocado, mas abrir uma possibilidade de, em algum futuro, se isso for interessante, inverter com o técnico, caso a infraestrutura do campus permita essa inversão, se entenda que para os alunos, tanto do técnico quanto da graduação, essa inversão seja interessante, mas a ideia é realmente manter blocado, mas se adequar a uma coisa que é feita já na prática para a gente não incorrer, por exemplo, em uma avaliação que esteja sendo feita do curso e a gente não está adequado ao que a gente está colocando de informação, né, no portal do EMEC. E, então, assim, dar mais flexibilidade, mas a ideia é exatamente isso que você falou, Fernanda, que as disciplinas obrigatórias elas estejam blocadas em um único turno para que esse aluno consiga ou trabalhar ou fazer o estágio dele a partir de um determinado período. Até porque esse estágio na nossa graduação ele é um estágio obrigatório, então a gente precisa criar condições para que esse aluno consiga realizar o estágio, né? Então a gente está bem atento a isso que você falou, sim, e obrigada aí pela sua observação, é bem importante mesmo. Roberta, você acha que a gente consegue entrar com eles essa nova estrutura em 25.2? Eu acho sim, Clenilson. A gente já começou a mapear os alunos que fariam a transição, porque como o nosso curso ele enxugou, ele não aumentou, ele diminuiu, a nossa ideia é implementar em 2025-2. A gente já está conversando com os professores que são de fora da equipe e que estão ofertando as disciplinas que já vão fazer parte da nova estrutura. Já estamos organizando algumas coisas de sistema acadêmico para que essa transição seja feita. Então, para os alunos, exatamente, a tabela de equivalência está toda pronta, né? E agora a gente precisa da IN para a transição de matriz, né? Para, enfim, organizar os alunos que vão permanecer na matriz antiga e aqueles que vão passar para a nova matriz, que vai ser um contingente pequeno de alunos, né? Só os alunos que estão bem em início de período, porque aí a transição não vai envolver que esse aluno espere muito tempo. E é isso. A nossa ideia é, passando pelo Consulp, a gente já está bem organizado para começar em 2025-2, até porque para o primeiro semestre só precisa criar uma disciplina. Tá. Estou aqui com a Ana Quintela, diretora de graduação. A gente já começou a IN da alteração curricular do curso de Biologia do Maracanã. Já está bem adiantada. Perfeito, Roberta, perfeito. Então, a gente passando aqui agora, acho que essa última versão do PPC já está com a Ana Quintela aqui, depois a gente só faz a codificação, a gente consegue colocar logo para o consulta e a gente faz esse mapeamento aí dessa
e a expedição da IN para a gente começar em 25/2, tá bom? Perfeito. Perfeito, obrigado, Ana. Obrigado, Roberto. Bom, então a gente está seguindo pela finalização da nossa reunião, e em relação a assuntos gerais, na realidade, a gente não tem nenhum ponto a ser debatido. Na realidade, quero agradecer ao Campus Nilópolis o evento que ocorreu do PIBID, né, das licenciaturas do PIBID, que foi um evento que a professora Ana Quintel e a professora Vanessa tiveram lá. O campus foi bem receptivo com esse encontro, foi muito bom, estava lotado, todos os campos que têm licenciatura estiveram presentes lá, parabéns, o PIBID cresceu muito agora nessa última oferta, né? Então, daqui a pouco a gente vai até fazer uma matéria aqui para falar sobre a comemoração desse evento do PIBID, que foi muito grande, foi muito importante até mesmo para marcar o posicionamento em relação à formação de professores que a gente tem no Instituto Federal do Rio de Janeiro, certo? Também dizer que houve a aula inaugural dos cursos novos que iniciaram esse semestre, 2025.1, né, Engenharia de Produção em Nilópolis, que começou agora, em substituição ao curso de Gestão de Produção Industrial, e no campus Niterói, as duas engenharias que entraram agora, que foi de Produção e Computação. Então, a gente abre também novos cursos de graduação em campos que não existia, curso de graduação, que é o caso de Niterói, e em substituição também em Nilópolis, é um curso que já tinha mais de 20 anos, e foi o amadurecimento do curso de GPI com a criação do curso de Engenharia de Produção. Então, eu quero agradecer também aos dois campi que se motivaram e se imbuíram do trabalho de criar um curso de engenharia nesses dois campos. Bom, no mais, pessoal, não tenho nenhuma outro assunto a colocar aqui. Quero agradecer a todos, agora são 16h08, agradecer pela participação de todos aqui no CAEG, e fiquem atentos também nas convocações. Por mais que a gente tenha marcado reuniões pré-agendadas, lembre-se de 14 dias antes, se tiver convocação, a gente tem a reunião. Se não tiver convocação, é que a gente não vai ter a reunião, certo? Muito obrigado a todos, excelente semestre, que a gente não se viu aí nesse semestre, tá? E vai ser bem rápido, em agosto a gente já começa o próximo, tá? E tenham todos um excelente aí retorno do feriado, que foi longo, bom final de semana próximo aí, próximo feriado também nosso, Dia do Trabalhador. Um abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.